Descobri que todas as pessoas da minha cidade estão atuando, e eu sou o único que não recebeu o roteiro. Me escuta. Mesmo que isso tudo pareça loucura. Mesmo que você pense que eu estou surtando ou inventando. Eu só preciso que alguém me ouça. Porque eu já não sei mais se sou real. Ou se eu sou só um figurante perdido no meio de um filme que não entendi que estava sendo filmado. Tudo começou com um detalhe. Um gesto. Um erro pequeno. A minha esposa, Clara, me serviu café. Como fazia todo dia às 7 horas. Com a mesma xícara azul, o mesmo sorriso meio cansado, o mesmo dorme mais, amor, tá frio. Mas naquele dia, ela me serviu o café com a mão errada. Sempre foi a mão esquerda. Sempre. Nesse dia, foi com a direita. Uma bobagem, né? Só que quando eu fiz um comentário brincando, ela congelou por 2 segundos. Literalmente. Como se tivesse travado. 2 segundos. E depois deu uma risadinha forçada. Uma que eu nunca tinha ouvido antes. E disse, ah, amor, você é tão observador. Mas tinha algo, vazio no olhar. Como se ela não soubesse o que vinha depois daquela fala. Foi ali que eu comecei a reparar. E tudo começou a ruir. Estamos juntos há 12 anos. Temos 2 filhos, Mateus, de 9, e Isabela, de 6. Moramos em uma cidade pequena, do interior. Daquelas onde todo mundo se conhece, onde a padaria ainda nota fiado, onde a escola tem uma professora só para várias séries. Vida tranquila. Normal. Boa, até. Ou era. Naquele dia, depois da cena do café, eu não fui trabalhar. Disse que estava com dor de cabeça. Fiquei em casa. Só observando. Clara limpava a casa como sempre. Cantava baixinho. Mas agora, tudo parecia ensaiado. Passos calculados. Reações previsíveis. Era como assistir uma peça. Só que uma que eu já tinha visto 1000 vezes, sem saber que era teatro. Na hora do almoço, bati de propósito a perna na quina da mesa. Fingi dor. Gritei alto. Queria ver a reação dela. Clara correu até mim, mas demorou demais. Tipo, meio segundo a mais do que o normal. Como se ela estivesse esperando o sinal. E quando veio, ajoelhou, olhou nos meus olhos, e disse exatamente o que dizia sempre: amor, você é tão desastrado. Mesmo tom. Mesmo olhar. Mesma entonação. Era como se alguém tivesse apertado o play. A essa altura, eu estava tremendo. Não falei nada. Passei o resto do dia em silêncio. Clara começou a agir estranhamente afetuosa. Tocava meu braço com frequência, sorria o tempo todo. Mas era um sorriso, plástico. Sem vida. À noite, enquanto ela tomava banho, eu mexi no celular dela. Nunca fui de fuçar. Mas algo me dizia que havia algo ali. E eu encontrei. Havia um app escondido. Com nome de notas de compras. Quando abri, meu coração parou. Episódios. Vários. Com datas. Títulos. Diálogos. Marcações de tempo. Anotações de câmera. EP38, João suspeita. Clara desvia e retoma a normalidade. EP39, João confronta vizinho. Pedro muda de assunto com piada. EP40, João lê celular de Clara. Clímax emocional. Reação, susto mais empatia forçada. Eu tremi. Gritei. O celular caiu no chão. Escorreguei no desespero. Peguei de novo. Mais arquivos. Mais episódios. Cada passo da minha vida parecia registrado, como se fosse parte de uma série. Uma temporada inteira da minha existência. E eu era o protagonista sem saber. O único que não tinha o roteiro. A água do chuveiro desligou. Escondi o celular. Me tranquei no quarto, dizendo que estava cansado. Mas o sono não veio. No dia seguinte, fui ao mercado. Precisava testar. Ver se aquilo era real ou algum tipo de surto. Ao entrar, cumprimentei o Sr. Carlos, dono do lugar. Um velho gentil, sempre com o mesmo avental. Bom dia, seu Carlos. Ele sorriu. Mas demorou demais para responder. Bom dia, João. O de sempre? O de sempre? Eu nunca pedi o de sempre.
Eu mudava minhas compras toda semana. Mas respondi que sim. E ele me deu uma sacola, com os itens exatos que eu comprava há 2 anos, quando Clara estava grávida de Isabela. Mesmos produtos. Mesmas marcas. Comecei a observar as pessoas. A senhora da esquina que varria sempre à tarde, estava varrendo às 7 da manhã. Mas olhava o relógio toda hora. Como se tivesse esquecido o horário da cena. Na escola, a professora da Isa me chamou de Fernando. Meu nome é João. Ela ficou pálida, sorriu constrangida e disse, ai, João, desculpa, é que você me lembra meu irmão. Mas era mentira. Ela não tem irmãos. Eu sei. Eu conheço essa mulher desde os meus 14 anos. E então veio o pior. Decidi sair da cidade. Ficar uns dias na capital. Pensar. Respirar. Levei só o essencial e fui até a rodoviária. E lá, não havia ônibus. Nenhum. Um homem de uniforme disse, problema mecânico, senhor. Volte amanhã. Voltei no dia seguinte. Mesmo homem. Mesma frase. Mesmo tom. Palavra por palavra. Eu não podia sair. Era como se alguém não deixasse. Naquela noite, fui até a casa do meu vizinho, Pedro. Amigo de infância. Irmão de alma. Bati à porta. Ele abriu com um sorriso. Mas o olhar. Era o olhar de alguém que sabia que eu sabia. E aí, João? Tudo certo? Não, Pedro. Eu preciso saber. O que está acontecendo aqui? Ele congelou. Literalmente. Não piscou por 5 segundos. Depois olhou para dentro da casa. E disse algo que nunca vou esquecer. Você não devia ter lido o roteiro, João. E então fechou a porta na minha cara. Eu desabei. Chorei na calçada. Não tinha mais chão. Não tinha mais lógica. No dia seguinte, Clara estava como sempre. Café, sorriso, carinho. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu ainda estivesse no episódio anterior. E foi aí que percebi. Eles só reagem quando eu saio do roteiro. Quando improviso. Quando faço algo fora do script. Testei isso por semanas. Toques diferentes. Palavras novas. Gritos repentinos. Eles sempre demoravam para reagir. Como se esperassem uma nova instrução. Meus filhos. Deus, meus filhos. Eles pareciam os únicos normais. Mas até eles começaram a repetir frases. Sempre as mesmas. Como bonecos. Como linhas programadas. Papai, você é o melhor do mundo. Papai, quando vamos na pracinha? Papai, conta uma história. Sempre as mesmas. Dias diferentes. Situações diferentes. Eu comecei a gravar tudo. Escondido. Consegui uma câmera antiga. Registrei horas e horas. Mas toda vez que assisto, o vídeo está em branco. Áudio corrompido. Como se alguém estivesse apagando. Hoje eu descobri mais. Clara saiu dizendo que ia visitar a mãe. Esqueci de perguntar onde a mãe morava. Porque, agora percebo que nunca conheci a sogra. Nem vi fotos. Nem visitei. Esperei ela sair. Segui o carro. Ela foi até um galpão no final da cidade. Abandonado, teoricamente. Mas havia luzes. Vi de longe. Espiei pela fresta. Dentro, havia dezenas de pessoas. Com fones. Telas. Luzes vermelhas. Como uma central de controle. E lá estava ela. Minha Clara. Sentada com um microfone. Dizendo frases que eu vi no dia anterior. E um homem ao lado dela. Ele usava fone. Olhava várias telas. Com rostos. Cenas. E havia meu nome numa delas. Em vermelho, João, ativo, sem roteiro. Ele olhou direto para a câmera. Como se soubesse que eu estava ali. E sorriu. Agora estou aqui. Trancado em casa. Escrevendo isso. Não sei quem vai ler. Não sei se vão deixar que você leia. Mas preciso deixar registrado. Eu sei da verdade agora. Minha vida foi escrita por outros. Cada conversa. Cada lágrima.
cada abraço. Era tudo, dirigido. E eu sou só o experimento. O natural. O verdadeiro. O caos dentro do controle. O que faço agora? Conto aos meus filhos, se é que são mesmo meus filhos. Confronto Clara? Fingo que nada sei e sigo o papel que me deram? Ou tento escapar, mesmo sem saber se há um mundo lá fora? Eu só sei que, seja o que for, hoje, ao olhar no espelho, vi algo diferente. Tinha uma marca, um pequeno ponto vermelho, bem no centro da testa. Como um sensor. Talvez eu também esteja no roteiro. E só não me avisaram. Passei a noite acordado, encarando meu próprio reflexo. O ponto vermelho no meio da minha testa estava lá. Pequeno. Discreto. Mas visível o bastante para que eu não conseguisse mais me reconhecer. Talvez eu também esteja no roteiro. Essa frase ecoava na minha mente como um zumbido. E quanto mais eu pensava nisso, mais ela se transformava em um grito sufocado. Por que se eu também estou no roteiro? Quem está escrevendo? Decidi testar. Não uma cena qualquer, mas algo grande. Algo que não teria como ser previsto. Algo que forçaria a máquina a improvisar. Esperei Clara sair com as crianças. Disse que ia ao mercado. Saí pelo outro lado. Caminhei pela cidade inteira. Mas com outro olhar. Vi as pessoas piscando ao mesmo tempo. Vi o padeiro repetir 3 vezes a mesma frase para clientes diferentes. Vi a mesma criança cair, no mesmo lugar, com os mesmos gritos e o mesmo band-aid da véspera. Era tudo um loop. Uma repetição infinita. E só eu via. Fui até o centro. No antigo teatro municipal. Abandonado há anos. Ou era o que diziam. Arrombei a porta. Entrei. Silêncio. Poeira. Mas também, uma câmera. Apontada para o centro do palco. Aproximei-me e percebi algo gravado no chão, com fita branca. Posição João, ato final. O frio que senti não era normal. Meu estômago virou. Tive ânsia. Tudo ao meu redor girava. Quem escreveu aquilo? Quando? E por que ato final? Voltei correndo para casa. Clara estava na sala, sorrindo, lendo um livro. As crianças brincavam. Tudo perfeito demais. Como um comercial de margarina. Você tá bem, amor? Ela perguntou. Sim. Foi ao mercado. Fui. Comprou pão? Não. Ela piscou 2 vezes. Fechou o livro. Levantou-se. Vou fazer um café. Ela nunca faz café à tarde. Nunca. Pulei essa parte. Fui direto ao quarto. Peguei o celular dela de novo. Mas estava limpo. Todos os arquivos sumiram. Nenhum aplicativo oculto. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Mas eu lembrava. Eu vi com meus próprios olhos. Eu não estava louco. Ou estava? Abri o guarda-roupa. Busquei algo que Clara nunca tocava, uma caixa de sapato, velha, no fundo. Lá dentro, encontrei fotos. Não nossas. Fotos de mim. Mas tiradas de longe. Em momentos banais, eu no banho. Eu dormindo. Eu no banheiro. Eu chorando na varanda. Sempre sozinho. E em cada uma delas, uma data. Um título. João, episódio 12, colapso emocional. João, episódio 23, isolamento. João, episódio 31, quebra da realidade. Quem estava me vigiando? Desci com a caixa nas mãos. Clara, o que é isso? Ela me olhou com os olhos marejados. Como se estivesse se preparando. Como se já tivesse ensaiado aquela cena 1000 vezes. João, você não devia ter achado isso. Então é verdade. Tudo isso é mentira. A cidade. As pessoas. Nossa vida. Ela não respondeu. Apenas se aproximou, segurou meu rosto com carinho e sussurrou. Eles estão te ouvindo agora. Na mesma hora, meu celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem. Parabéns. Você foi o mais resistente até agora. Chegou ao fim da simulação. Meu coração parou. Olhei em volta.
As paredes da sala começaram a tremer, como se fossem uma projeção mal ajustada. Como se estivessem fechando o cenário. Clara segurou minha mão. Olhos tristes. Você é o último. Todos os outros desistiram antes de descobrir. Outros? Que outros? Ela não respondeu. Apenas encarou a porta. Uma batida. 2. 3. Clara foi até lá. Abriu. Um homem de terno entrou. O mesmo que vi no galpão. O mesmo do fone. Alto, calmo, impassível. João, parabéns. Chegou ao fim. Fim do quê? Do experimento. Do seu mundo. Da sua história. Você foi selecionado para algo maior. Isso aqui era o quê? Um jogo? Uma simulação. Ele sorriu. Um sorriso vazio. Era um estudo sobre comportamento humano em ambientes artificiais. Você foi o único a resistir sem colapsar completamente. O único a manter um mínimo de autonomia. Você não é o protagonista. Nem o figurante. Você é a variável. Me aproximei dele. Com ódio, confusão, medo. E minha família? Meus filhos? Clara. Clara abaixou os olhos. E respondeu, com a voz trêmula. Eu fui programada para te amar. Mas, acho que em algum momento, eu realmente amei. Eu desabei. Caí de joelhos. Senti que meu mundo estava desmoronando de novo. Como se todos os alicerces da minha vida fossem de papelão molhado. O homem se aproximou. Estendeu uma pasta. Dentro, havia 2 papéis. 2 escolhas, João. Primeiro papel. Esquecer tudo. Recomeçar dentro do sistema. Roteiro ajustado. Vida feliz. Segundo papel. Sair. Ver o mundo real, aceitar a solidão e o colapso. Não posso ficar com meus filhos, perguntei. Eles não existem fora daqui. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. A raiva se misturou com o luto. Clara segurou minha mão uma última vez. E disse. Se escolher ir, nunca mais vamos nos ver. Eu chorei. Como nunca chorei antes. Porque agora, eu sabia. Que mesmo que tudo fosse mentira, as emoções eram reais. Ou pareciam reais. E agora, estou aqui. Com os 2 papéis diante de mim. Um me dá amor, rotina, um propósito, mesmo que falso. O outro me dá liberdade, mas talvez nada além do vazio. E eu não sei o que escolher. Talvez, enquanto você lê isso, eu ainda esteja decidindo. Ou talvez, eu já tenha escolhido, e você é o próximo a descobrir o roteiro que nunca recebeu. Escolher entre uma mentira confortável e uma verdade solitária não é algo que se faz em segundos. Fiquei sentado por horas. Clara ao meu lado. O homem parado, esperando, como se o tempo não o tocasse. Como se já soubesse qual seria minha escolha. Talvez soubesse mesmo. E se eu rasgar os 2 papéis? Perguntei, tentando recuperar algum controle. Ele sorriu. O mesmo sorriso vazio. Isso também é uma escolha. Mas não respondeu o que aconteceria se eu fizesse isso. E talvez essa fosse a resposta. Clara se levantou. Beijou minha testa. Sussurrou algo que me arrepiou até os ossos. Mesmo sendo uma mentira, você me fez querer ser real. E então, ela saiu. Simples assim. Sumiu pela porta da frente e não olhou para trás. Como se soubesse que essa seria a última vez. Talvez soubesse. O homem de terno me olhou pela última vez. Entregou-me um terceiro envelope. Caso mude de ideia. E então ele também se foi. Não pela porta. Mas pela parede. Literalmente. Como se o cenário fosse feito de papel. Como se tudo fosse feito de papel. E fiquei só. No dia seguinte, a cidade estava em silêncio. Sem carros. Sem gente. Sem vento. Tudo parado. Como um palco depois da peça. Fui até a escola das crianças. Estava vazia. Os desenhos ainda nos murais. Mas não havia vozes. Nem passos. Nem respiração. As casas, todas abertas. Mas ninguém dentro. Nenhum vestígio. Só sobrou eu. E,
Por algum motivo, a luz do poste da minha rua continuava acesa. Era como se alguém ainda estivesse assistindo. Esperei mais dias. Não dormi. Não comi. O tempo parou de fazer sentido. Finalmente abri o terceiro envelope. Dentro, havia apenas um bilhete. Você ainda pode escrever o seu roteiro. E um endereço. Nada mais. Peguei o pouco que restava. Caminhei por horas. Por ruas que pareciam se repetir. Até que, no fim de uma estrada que nunca tinha visto antes, encontrei um portão metálico, com sensores. Ele se abriu sozinho. Atrás, um prédio cinza, sem janelas. Entrei. Fui recebido por cópias de mim mesmo. Centenas. Milhares. Cada um em um tipo diferente de vida: pai de família, mendigo, soldado, artista, prisioneiro, milionário. E todos olharam para mim. O último João chegou. Uma sala se abriu. No centro, uma tela branca. E um teclado. Escreva, disseram. O que? Perguntei. A próxima simulação. E naquele momento, entendi. Todos que passaram por isso antes de mim, também foram enganados. Mas também escolheram continuar. E cada um escreveu um novo mundo, uma nova cidade, novas pessoas para serem testadas. Porque, no fim, a verdade é um fardo pesado demais para carregar sozinho. E agora, chegou a minha vez. Estou escrevendo. Mas não sei se estou criando ou apenas reproduzindo o que já vivi. Se esse mundo será melhor, ou apenas mais uma repetição. Mas há algo que me inquieta, todos os dias. E se você for um dos personagens? E se sua rotina, seus encontros, seu trabalho, forem parte do roteiro que eu escrevi? Talvez esse texto seja só mais uma deixa. Talvez você já tenha notado pequenas falhas. Gente que repete frases. Coisas que somem. Lugares que mudam. Talvez você também não tenha recebido o roteiro. Ainda. Mas a pergunta que realmente importa é: quando você descobrir, vai querer sair? Ou vai continuar fingindo que é tudo real, como eu fiz por tanto tempo? Passei semanas dentro daquela sala. Escrevendo. Testando. Desenhando novos mundos, novas cidades, novos Joãos. Eles me diziam que era um privilégio ser o autor depois de ser a variável. Mas nada disso me preenchia. Não adiantava poder escrever universos inteiros se o que eu queria era a minha vida de volta. Minhas manhãs com Clara. O cheiro do cabelo dela no travesseiro. Os desenhos tortos dos meus filhos na geladeira. As brigas bobas. O barulho da pia pingando. Até o tédio dos domingos. Tudo isso era mais real do que qualquer simulação que eu pudesse criar. Então, um dia, me levantei da cadeira. Recusei continuar escrevendo. E perguntei: se eu abrir mão disso, posso voltar? O homem de terno reapareceu. Como se sempre tivesse estado ali, só esperando. Você não pode voltar para o que era, ele disse. Mas pode escolher esquecer. Uma nova simulação. Novo roteiro. Nova Clara. Novos filhos. E eu vou saber que é tudo mentira. No começo, não. Olhei para a tela em branco mais uma vez. E então fiz minha última escolha. Disse que sim. Mas pedi uma condição. Quero lembrar, só um pouco. Ele hesitou. Mas aceitou. E agora estou aqui. Escrevendo isso num caderno, sem saber por quê. Sentado na varanda da minha casa, enquanto Clara brinca com as crianças no jardim. Ela parece feliz. As crianças também. Tudo é calmo, perfeito. Mas às vezes, quando o mundo silencia, eu sinto, lá no fundo, que algo está errado. Que há algo que esqueci. Um vazio que nenhuma felicidade consegue preencher. E em certos sonhos, vejo um teatro abandonado. Uma cidade sem rostos. E um homem de terno, me observando pelas janelas. Mas quando acordo, Clara sorri. Me beija na testa. E tudo volta ao normal. Ainda assim, em algum lugar dentro de mim, ecoa uma frase que não consigo apagar. Você ainda pode escrever o seu roteiro.